Olá, bom dia! 19 de março, hoje é quarta-feira, um dia muito especial, um dia de São José, esposo da Virgem Maria. E a igreja está em festa. Vamos hoje ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 1, 16 a 18 e 21 a 24. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhais medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia de São José, e a igreja nos traz aí um texto belíssimo, onde nos conta o nascimento de Jesus, né? A sua história, como é que foi. E Maria estava prometida para José, eram noivos, né? Mas não tinha nenhuma relação, e Maria aparece grávida. E naquele momento, aos olhos humanos, é como se Maria tivesse traído Jesus e tivesse engravidado. Pela lei, se Moisés denunciasse, Maria poderia ser apedrejada por ela ter cometido um pecado pela lei. Humanamente, Moisés ou José não tinha esse entendimento. Só que José, mesmo não tendo ainda esse entendimento, mesmo ainda não conversando com o anjo, José tinha um coração tão bom, José amava tanto Maria, que mesmo sem saber a história real, José decide abandonar em silêncio, em segredo, para não denunciar Maria. Ele decide isso. José era justo. A palavra de Deus quer dizer isso. José era justo. José amava Maria. Olha, a história de Jesus, ela é impressionante, né? Porque eu fico imaginando, José denuncia Maria, Maria é apedrejada e Jesus já seria morto no ventre de Maria. Olha que absurdo. Absurdo que é possível todas as vezes que o homem não ouve a voz de Deus. Todas as vezes que Cleison, que você agir segundo o teu olhar, tua mentalidade humana, você vai fazer as maiores aberrações. Do mesmo jeito que crucificaram Jesus, mataram Jesus. Do mesmo jeito que mataram os judeus, né? Naquelas câmaras de gás. Do mesmo jeito que as pessoas fazem guerras, né? Lançam uma bomba. Do mesmo jeito que outros pegam uma arma e assalta e mata e atira. O ser humano sem Deus. O homem que não ouve a voz de Deus é um monstro. É um monstro. José, sem entender, mas ele ouviu já a voz de Deus e decidiu ali em silêncio. Só que aí não iria se completar o plano, né? Enquanto José pensava nisso,
eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Aí aparece em sonho agora. E explica toda a situação. José, filho de Davi, calma aí, não tenha medo, não tenha medo. Essa palavra é maravilhosa. É para mim e para você hoje, nesse dia de São José, quarta-feira, não tenha medo. Não sei se você está querendo começar um emprego hoje, não sei se você está trabalhando, se é o casamento. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie, acredite. Às vezes é questão financeira, né? Às vezes é questão de saúde, não importa. Não tenha medo. Quando o anjo explica tudo, né, para José, o anjo ainda diz: ou ela dará luz a um filho, e tu, José, que vai dar o nome dele, vai dar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados. O anjo aparece para José em sonho e passa a missão, a voz de Deus é comunicada. Mas você concorda comigo que José tinha a opção de falar: isso é coisa da minha cabeça, isso é bobagem, ou não? Poderia. Como quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus e às vezes não damos ouvido. Não damos ouvido. Quantas vezes Deus fala no nosso coração para a gente fazer uma doação e a gente não dá? Para a gente perdoar e a gente não perdoa? Para a gente ajudar e a gente não ajuda? Quantas vezes Deus fala? Só que José é uma grande referência, porque José ouviu a voz de Deus, versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Quando acordou, quando ele se levantou, ele fez do jeito que o anjo mandou. Quem obedece não erra. José, como a referência do novo homem, agora mostra pra gente que nós devemos ser obedientes. Obedientes a Deus, obedientes à palavra do Senhor. O anjo é o instrumento, o anjo é aquele que comunica a voz de Deus. Então nós devemos sempre que ouvir a voz de Deus, nós devemos obedecer. E quando eu falo de obediência, não tem como não lembrar de Vânia, né, que está sempre falando isso. Quem obedece não erra. Quem obedece não erra. E é impressionante isso. Todas as vezes que nós obedecemos à vontade de Deus, a nossa vida, ela melhora. A casa fica melhor, o ambiente de paz. O contrário é verdadeiro. A desobediência nasce os problemas. Boa. Da desobediência nasce os problemas. Todos os problemas nascem de uma desobediência. Na empresa, em casa, no meu casamento, do financeiro. Eu ganho 1.000 e eu tô desobedecendo as leis ali da natureza, sabe? Eu tô querendo gastar 1.500. Vai dar problema. A desobediência gera problema. E nesse dia de São José, que é essa grande referência de obediência, de acreditar na voz de Deus, possa nos inspirar para fazermos a vontade de Deus. E eu não queria finalizar sem falar da importância da família, né? Jesus é Deus. João capítulo 1. O verbo era Deus, o verbo estava em Deus e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Um Deus que se decide se humanizar. Um Deus que se decide se encarnar. E ele poderia fazer isso de diversas formas. Mas ele escolheu uma casa, ele escolheu uma família, ele escolheu uma mulher, Maria, ele escolheu um homem, José, para não apenas ali nascer, mas se você pensa comigo que Jesus teve 1 mês de nascido, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Quem ensinou Jesus a comer a papinha? Quem deu mamadeira para Jesus? Quem trocou as fraldas de Jesus? Quem ensinou Jesus a dar os primeiros passos? Quem ensinou Jesus a falar as primeiras palavras? Bonito isso, né? Quem ensinou Jesus?
E ele falando teia, não é teia, é telha. Água, não é água, é água. Quem foi que ensinou o dever de casa, o dever da escola para Jesus? Quem foi que deu a maçã para ele comer? Quem arrumou a mochila, a merendeira dele? Você pai, você mãe. Pensa aí agora. Como a gente não reconhecer Maria e José com esse serviço que eles se doaram à disposição do Deus que se encarnou, que ficou 9 meses no ventre de Maria, depois nasceu e aí foi crescendo, até começar a sua missão com 30 anos. 30 anos. Quem foi que acompanhou tudo isso? Ele criança, ele adolescente, ele jovem. Maria, José. Como a gente não amá-los? Como a gente não respeitá-los? Como a gente não venerá-los? Como a gente não se inspirar neles? Para que a gente possa tratar Jesus como ele tratou. Para que a gente possa cuidar de Jesus como eles cuidaram. Vou encerrar. Que a gente ame como eles amaram. Maria estava até na cruz, aos pés da cruz, amou até o fim. Que o meu amor e o seu amor também seja dessa forma por Jesus. E o exercício de hoje, para a gente finalizar a nossa reflexão aqui, é para você rezar o texto da Divina Misericórdia, hoje, às 15 horas. Vamos rezar o texto da Divina Misericórdia e colocar as almas do purgatório como intenção. Caso não seja possível às 15 horas, de jeito nenhum, você pode fazer num outro horário. Mas se puder fazer às 15 horas, vai ser ótimo. Tá certo? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Até amanhã.